Há muito tempo atrás eu estive aqui no Brasil. Digo de uns anos como 1800. Me instalei nos grandes centros, passei pela vida de diversas pessoas e diversas pessoas passaram pela minha vida. Tinha fama polêmica porque sempre me envolvi com pessoas consideradas repugnantes. Talvez até os senhores já tenham ouvido falar de mim. Quem sabe até tenham me julgado. Quem sou eu? Já muito fui chamado barracão, menosprezado por muitos e digno de humilhação. Então me classificaram ao albergue. Tão pouco aceitava essa fama, mas isso até hoje me persegue. Subi ao posto de estalagem, então veio a coragem, pois já tinha titulagem, e não era uma miragem, era verdade. Mas que verdade? Aquela que me comparava com uma hospedaria, mas tão fácil seria se eu fosse a única da freguesia. Por fim, até com bordel fui comparado, quando na verdade era apenas um cortiço desleixado. O Cortiço de Aloysio Azevedo, versão brasileira do Smart. Tudo começou quando um jovem português, empregado de um vendeiro, comprou a taverna em que trabalhava. O conheciam por João Romão, um capitalista nato, ganancioso e mesquinho, que mais tarde viria a ser o meu pai. Sim, meus senhores, João Romão foi o criador do cortiço, juntamente com minha mãe, Bertoleza, uma escrava, trabalhadeira, vizinha de João Romão, a melhor vendedora do bairro. A história de amor deles não é das mais belas. Pelo contrário, ela só aconteceu porque o antigo senhor de minha mãe faleceu, e meu pai quis mostrar suas condolências em troca do controle das economias da escrava. Foi então que eu nasci, quando os dois passaram a morar juntos e construíram, com muito esforço e trabalho, 3 casinhas que foram um ponto de partida do grande cortiço de São Romão. Hoje 4 braços de terra, amanhã 6, depois mais outras, e ia o vendeiro conquistando todo o terreno que se estendia pelos fundos de sua bodega. E, à proporção que o conquistava, reproduziam-se os quartos e o número de moradores. Meu nome é Antônio Marco da Silva. Moro aqui na região há 35 anos. Fala um pouco sobre o bairro, o que você acha daqui, das pessoas daqui. Aqui mesmo onde eu moro, eu acho muito bom, né? A gente tem uma boa convivência com muitas pessoas aqui, né? É um lugar, eu gosto daqui, é um lugar bom. Você passou alguma parte da sua infância por aqui? A minha infância? É. Não, a minha infância não foi aqui não. Sim. Tirando a sua venda, você já teve algum outro tipo de atividade, algum trabalho por aqui? Não, antes de eu trabalhar por conta assim, né, como um pequeno empreendedor, eu era açougueiro, eu trabalhava de açougueiro, né, era a minha profissão, né, no mercado, aqui mesmo não tem, né. Aqui no bairro o senhor já passou alguma dificuldade? Sim, dificuldade, assim, como violência, assalto, né, já passei já. Sobre em questão do governo, você acha que o governo ele tem olhos para esse bairro ou ele passa despercebido? Ele cuida bem daqui? Olha, é difícil você falar esse tipo de coisa, né? Porque na verdade é um bairro, né, um pouco separado dos outros, né? Eu acho que precisa um pouco mais de atenção, né? E, na verdade eu acho que deixa a desejar em algumas coisas, né? Parte de calçamento, né? Serviço de esgoto, então eu acho que deveria ter sim uma atenção melhor, né? Nos mesmos tempos de meu crescimento foi vendido um grande sobrado à direita da venda. Quem comprou foi um tal de Miranda, negociante português, dono de uma loja de tecidos, casado com Dona Estela, senhora pretensiosa e snob, e talvez, mas só talvez, pai de Zumirinha. Sua história era um tanto patética. Há muitos anos, ainda no início de seu casamento, pegaram sua mulher em adultério. No mesmo instante quis colocá-la na rua, mas lembrou que o que pagava suas dívidas era o dinheiro do dote da esposa. Então, por muito tempo, permaneceu vivendo um casamento de fachada, dormindo em quartos separados e sofrendo de uma profunda repugnância toda vez que olhava sua filha, pois nunca teve certeza que era sua mesmo.
Tão soberbo era aquele homem que preferia aproveitar-se de sua mulher enquanto ela dormia, a dar-se o luxo de descobrirem que não estavam mais juntos, pois antes mentiroso do que pobre. Então, falando um pouco sobre o Cortiço, a obra, enfim, as questões econômicas que envolveram todo aquele período, eu acho que vale a pena a gente fazer uma breve antecipação do histórico, né? Nós estávamos saindo do século XIX, estávamos saindo, mudando o regime político e econômico no país. Então, por volta de 1890, quando de fato a Luiz Azevedo se dispõe realmente a desenvolver a obra, nós vivíamos uma realidade extremamente inesperada em todo o mundo, né? Havia uma crise econômica muito grande, e ao mesmo tempo que essa crise ocorria no final daquele século XIX, nós tínhamos na contrapartida um processo de expansão econômica nos Estados Unidos, até então nunca acontecido, né? Se pegarmos um período, por exemplo, de 1870 a 1929, foi o maior apogeu da economia capitalista em todo o mundo. E claro que em 1929 tudo isso se modifica, e se modifica de forma agressiva, fato que veio afetar a economia do mundo, fato semelhante, para a gente até ter uma ideia do que é realmente a obra, o Cortiço. Em 2008 nós entramos numa outra crise internacional que afetou a economia do mundo todo, né? O mundo ainda paga por esses erros do capitalismo daquele período, enfim. Mas voltando ao ambiente da obra, efetivamente, né? Nós encontramos dentro do Cortiço um personagem extremamente polêmico, mas que era de uma avareza gigantesca, né? Ele planejava riqueza a qualquer preço, a qualquer custo, tudo bem? Mesmo que isso ferisse ética, moral, costumes, bons hábitos. E foi assim que se desenvolveu toda a trama, né, dentro da criação do Cortiço. No primeiro momento, o João Romão, que é o grande personagem do conto, ele simplesmente era funcionário, né, de uma venda no bairro do Botafogo, lá no Rio de Janeiro, e como funcionário, quando falecido, o proprietário faleceu efetivamente, deu a ele essa venda e, sei lá, acho que um conto de réis para que ele tocasse a vida dele, uma forma de gratidão. E a partir desse momento é que a avareza efetivamente, né, a cobiça, o desejo de enriquecer, atinge efetivamente os objetivos Romão. O que ele fez a partir de então? Ele começou a atuar como um grande comerciante, né? Ele não tinha nenhuma relação com a sociedade de solidariedade, ele explorava em todas as suas atividades. Ele teve momentos que ele começou a importar vinho, por exemplo, da Europa, e o que ele fazia? Ele agregava água, ele adicionava água ao vinho para aumentar o volume e com isso ganhar mais dinheiro, né? Quer dizer, ele fez uma riqueza de tal maneira, ele enganava os fregueses, tudo bem? Os fregueses iam comprar alimentos ou comprar carnes, enfim, salgadas, e ele roubava no peso, né? A pessoa queria lá 500 gramas de alguma coisa, ele colocava 300 e cobrava os 500, enfim, ele criou todo um mecanismo muito interessante, muito capitalista, né? Para formar a riqueza que ele formou, até o momento que ele decide, na verdade, comprar uma área, construir ali uma série de residências, é o que efetivamente dá origem ao Cortiço. Era uma bola de neve de fazer dinheiro. Nesse processo, o João Romão foi desenvolvendo a riqueza que ele sempre planejou. Ele conquistou um estágio, eu diria, como muitos outros empreendedores da época, e até hoje isso está presente nas sociedades, quando você percebe que a busca pela riqueza, por parte de alguns, ela não tem escrúpulos, né? Você fere todas as regras comportamentais, regras sociais, você se torna um grande especulador. Além de especulador, você frauda hoje em licitações, você frauda no processo de declarar rendimentos. É uma imagem que está presente na economia moderna e que nasce lá atrás, que faz parte desse processo de colonização, desde os portugueses.
falando em português, né? O João Romão, dentro da obra, ele era um português, né? Nascido em Portugal, tudo bem? Então ele trouxe alguma cultura de enriquecimento daquele país e ele veio para cá com essa ganância, né? De chegar e atingir um status efetivamente de um grande poderio econômico. O que é muito estranho em relação ao João Romão, que todos aqueles que buscam a expansão econômica, a riqueza, uma melhor situação de conforto, geralmente vão aos poucos criando elementos para este conforto. E o João Romão não, ele se privava de um conforto pessoal, ele estava muito mais preocupado, por exemplo, em fazer dinheiro, fazer riqueza, fazer patrimônio e deixando o seu conforto pessoal de lado. Ele dormia sobre o balcão do armazém dele, tudo bem? Ele improvisava lá um saco de café, um saco de sal muitas vezes, de açúcar, né? E ele fazia disso o seu dormitório, uma forma de estar presente no seu patrimônio sem sujeitá-lo a inseguranças, enfim, a furtos, a roubos da época. Ele vivia dentro do próprio estabelecimento. Mas agora, voltando aos trilhos da história de minha vida, devo pontuar que muito presenciei brigas entre Miranda e Romão. Isso porque cada vez mais eu crescia e Miranda se incomodava pelo espaço que se aproximava de sua casa. Quantas vezes fiquei farto de ouvir discussões para subir um único muro ou colocar uma única janela. Mesmo assim, nada me atrapalhou, tamanhas discussões, porque cada vez mais se achegavam, seja para morar ou simplesmente lavar roupas. Só sei que eu me tornei um dos lugares mais famosos de toda Botafogo. Bom dia, gente. Hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre um dos mais famosos escritores naturalistas que nós já tivemos no Brasil, o Aloysio Azevedo, né? E falar um pouquinho também das obras. Bom, o Aloysio Azevedo, ele nasceu no Nordeste, ele foi cronista, contista, romancista, caricaturista. Então a questão do desenho também está bem ligada à obra do Aloysio Azevedo. No começo, ele iniciou a carreira escrevendo textos que são considerados mais inferiores, que eram apenas para ele poder sobreviver. Mas mais para frente, ele passa a publicar obras muito significativas, como, por exemplo, Casa de Pensão, e depois a obra-prima dele, O Cortiço, que até hoje é muito utilizada nos vestibulares, é solicitada como leitura obrigatória, porque faz uma análise do final do século XIX para o começo do século XX, uma análise social. Eu vou falar um pouquinho especificamente dessa obra, que é O Cortiço, e é muito importante, porque ele começou a escrever na época do romantismo, pegou um resquício do romantismo, na época do realismo também, mas aí nós tivemos como principal expoente o Machado de Assis, né? Mas ele ficou consagrado como escritor naturalista. Qual é a diferença? Muitos dizem que nem há diferença entre o realismo e o naturalismo, mas, por exemplo, o Antônio Cândido, ele afirma, né, que sim, existe essa diferença, que o naturalismo acentuou os ideais do realismo, mas principalmente fez uma análise da parte da classe social mais baixa. O Machado de Assis falava da sociedade, mas ele falava mais da elite, de quem ele convivia. No caso do Aloysio Azevedo com o Cortiço, ele passa a fazer uma análise social, mas da classe baixa. Tanto é que o Cortiço, ele acaba sendo uma personagem, o próprio espaço físico, e ele foi um criador de tipos. Ali nós temos de tudo. Para falar da exploração, no caso dos portugueses ainda, com os brasileiros, né? E para fazer essa crônica social, também as teorias muito vigentes, a questão do determinismo, né? A teoria do behaviorismo, que o meio ele modifica assim, o comportamento das pessoas, então que eles seriam desse jeito por conta de morarem, serem pobres e morarem num ambiente que não propiciaria culturalmente, socialmente uma ascendência. Então é uma obra que ela é muito atual. Nós podemos trabalhar questões de sociologia, de filosofia, de geografia e de história, porque na realidade os cortiços de antigamente são as nossas favelas de hoje. E é isso, o Aloysio Azevedo é um dos maiores expoentes da literatura brasileira que temos de todos os tempos, e uma leitura não apenas obrigatória no sentido de imposição, mas imperdível.
Assim como dito aos senhores, muitas pessoas passaram pela minha vida. Nunca sequer achei uma idêntica a outra. Talvez histórias parecidas, mas nunca igual. Sempre uma clara distinção entre aqueles que estavam no cortiço porque não tinham condição de pagar um lugar melhor, o que acontecia na maioria das vezes, e outros que estavam ali para serem senhores, chefes e até mesmo gerentes. Como Jerônimo, que tinha interesse apenas no que poderia lucrar. Lembro de pessoas muito conformadas com o que viviam, por pior que fosse minha situação. Não pela falta de vontade de fazer algo melhor, mas pela falta de esperança de mudar de vida. Eram histórias que compunham minha vida e é interessante que eu conte algumas delas a vocês. Isso porque muita coisa desde aquele tempo não mudou. É muito fácil achar no século XXI aquilo que um dia se achou em mim. Caroline Nunes de Freitas, moro aqui há 25 anos. Em que a senhora trabalha? Se a senhora Sou me do falar. lar. De onde é que vem geralmente o sustento da sua família? Meu marido, ele é pedreiro. Sim. Como é que a senhora acha a qualidade de vida das pessoas daqui desse bairro? Tem umas pessoas que são boas e umas pessoas que são ruins, né? Tipo, em questão de saneamento, A senhora acha que a prefeitura dá um bom apoio ao bairro? Dá, A senhora passou uma parte da sua infância aqui? passei. E como é que foi a infância da senhora? Foi bem, foi bom. Boa. A senhora acha que a qualidade de vida tanto da senhora atualmente quanto dos seus filhos, a senhora acha que é uma boa qualidade de vida? É bom também. Boa tarde, me chamo Dino de Souza e Silva, moro no bairro já há 28 anos, entendeu? Eu acho esse bairro aqui super legal. Um dos melhores bairros que eu estou morando aqui em Itaém é o Rio do Poço 2, certo? É um excelente bairro, certo? Tem uma creche ao lado que é excelente para mim, certo? Ensina as crianças, entendeu? Tira os menores carentes da rua. E isso é muito importante para a comunidade, certo? Próximo do colégio, próximo de mercado, próximo de farmácia, próximo de padaria, próximo de açougue, certo? E eu fico muito emocionado de morar, estou muito contente de morar nesse bairro, certo? Para mim é um excelente bairro. Criei meus filhos todos aqui na comunidade, certo? Nunca deu problema para ninguém, entendeu? E as crianças daqui são bem educadas, graças a Deus, certo? Eu tento fazer o possível e impossível para que eles não possam entrar no mundo do crime, entendeu? Dou conselho, inclusive eu também trabalho com pessoas alcoólatras, certo? Dou apoio a eles, entendeu? E como eu também já fui uma pessoa alcoólatra, que passei por isso, eu dou apoio às pessoas que são alcoólatras, certo? Para contar aos senhores como funcionava o trabalho no cortiço, retrato homens fortes e suados, trabalhando em pedreiras ou lenhadoras, enquanto suas companheiras faziam o cuidado de seus lares e crianças. Cada um em seu devido lugar de respeito, como todos achavam que as coisas deveriam ser. Mas bem, se destacavam essas bravas lavadeiras, sempre bem acompanhadas de seus maridos, quando não, ou eram viúvas ou estavam em busca de um. Haviam diversos tipos de relacionamento e claramente diversos tipos de traição. Ora, quantos rumores de infidelidade entre as janelas do cortiço. E por que não comentar do mais famoso de todos eles? Rita Baiana e Jerônimo. Ah, me perdoe a inconveniência, me esqueci de comentar dos pontos fora de curva. Sim, meus senhores, haviam personalidades não tradicionais no cortiço. Alguns homens que trabalhavam com as lavadeiras e eram considerados afeminados, como Albino. E algumas mulheres mais soltas na vida, que passavam várias noites sumidas na gandaia, como a famosa Rita Baiana. Desta tenho o prazer de contar-lhes a história, pois apesar de amante de firmo, não o carregava como título de marido. Apenas amassos, talvez. Seu verdadeiro amante era a liberdade, a alegria de dançar e dar festas, alegrando a todos toda vez que aparecia no cortiço. A Rita Baiana é uma personagem que ela vem quebrando padrões, né? Que até então, nas escolas literárias anteriores, né, ao naturalismo, a mulher é vista como submissa, que faz tudo pelo homem, frágil e tudo mais. E a Rita Baiana ela é típica a mulher brasileira, a mulata, que vem para quebrar mesmo esses padrões. Ela
ela se mostra forte, atuante, ela conquista não só os homens com essa personalidade dela, ela conquista também as pessoas que estão ao redor, as mulheres. As mulheres querem que ela seja amiga ou inimiga, né? Depende dos pontos aí de vista, né? Então, e a Rita Baiana também, ela se mostra como uma mulher empoderada, né? Que hoje em dia tá na moda a palavra, né? Mas ela é isso, né? Ela vem, que é especificamente uma das características do naturalismo, né? Dessa escola literária. Então, e ela no relacionamento dela, ela se relaciona com o Firmo e o Jerônimo, que chegou há pouco, né? É casado e tudo mais, volta os olhos para ela ao vê-la dançando. Por causa dessa presença que ela apresenta, né? E aí começa essa disputa por ela. E ela gosta, né? Então ela quer ver isso mesmo. Ela só vai se entregar na verdade, quando um dos dois conseguir derrotar o outro, né? E o derrotar o outro vai levar até as últimas consequências, né? E essa é a Rita Baiana, essa mulher forte, um exemplo atualmente, né? Continua sendo atual a obra, até por mostrar isso, né? Como prometido, a história de Rita e Jerônimo se inicia quando o homem estava passando mal. Sua mulher, Piedade, até comprou-lhe ervas para fazer um chá, mas o que cura o trabalhador é somente a presença da mulata baiana. Então, aquela pequena fagulha de adultério se inflama, causando intensas brigas entre Jerônimo e o amante de Rita, Firmo. A disputa pelo coração de Rita se torna tão grande que Jerônimo decide matar Firmo e fugir com a amada, abandonando sua esposa e filha para viver as loucuras na cama da mulata. Mas, para qualquer outra mulher que não fosse a icônica Rita Baiana, qualquer ato fora do eixo era motivo de escarcéu. Como para a pobre filha de Marciana, Florinda. Grávida antes de completar a maioridade de um dos caixeiros de João Romão, levou um golpe e, para piorar, uma surra de sua mãe, tendo que sair às pressas do cortiço sem deixar rastros. Se já difícil era para Florinda, mulher livre, imagina para aquelas que serviam de escravas, negras sendo consideradas mais pobres que os pobres que haviam no cortiço, fazendo de seus filhos mestiços um ganha-pão. Tão comum eram aquelas cenas, tão tristes eram aquelas vidas. E quem lucrava com tudo isso? Sempre os senhores brancos que tinham prazeres e dinheiro. Meu nome é Lenir de Oliveira, vivo aqui há 20 anos. Sim, comenta um pouco sobre o bairro. A sua visão sobre o bairro, seria um lugar bom de se viver, se tem qualidade Pra de vida? mim é um lugar bom. A senhora disse que não trabalha, né? Não, Não trabalha. Já trabalhou? Já teve que trabalhar? já trabalhei muitos anos. Como que a senhora atuou? Já? Hoje eu sou aposentada, né? Sim, mas o que a senhora teve que trabalhar no decorrer da sua vida? Eu trabalho em casa de família, de diarista. Ah, sim. A senhora teve estudo? Tive até o 2º ano. Sim. Do ensino médio ou do fundamental? 2º ano de assim mesmo, primeiro, segundo. Ah, sim. Entendi. Sem problema. A senhora já passou por alguma dificuldade pelo bairro? Já. O que, por exemplo? Já passei. Quando eu cheguei aqui, eu não conhecia ninguém. Aí eu passei, eu olhava carro na cidade. Então eu passei muito sacrifício, assim, bem difícil a vida no começo. Mas agora não, agora eu tô tranquila, graças a Deus. Sim, nenhuma pessoa tentou fazer nenhum mal feito com a senhora, não, nada, né? Não. Graças a Deus. Graças a Deus, não. A senhora considera que a prefeitura tem algum olho pra cá, que eles cuidam bem do bairro? Não cuida não. Não cuida? A senhora acha Não. que eles ignoram o bairro, são negligentes? Certo? Isso, a rua aí tá aí, ó, do mesmo jeitinho. Tem 20 anos que eu moro aqui, tá do mesmo jeito. E por falar na vida das moças que aqui viviam, por que não falar da flor do cortiço, Pombinha? Uma jovenzinha de apenas 18 anos, filha da devota Isabel,
loura, muito pálida, com os modos de menina de boa família. Seu único problema era que, apesar de estar comprometida, não havia se tornado mulher. Esperava fervorosamente por suas regras. Entretanto, um ocorrido muda a vida da menina. Quando ela e sua mãe visitaram sua madrinha Leone, uma cortesã da cidade, mulher da vida, que proporcionava aos seus clientes suas melhores noites de prazer. Conversaram e beberam até que sua mãe adormeceu. Foi então que Leone começou a demonstrar interesse pela garota, envolvendo-a com doces palavras e apresentando novas oportunidades. Esta história termina quando Leone pegou-a no colo, deitou-lhe no solo e fez dela mulher. Depois disso, Pombinha não conseguia pensar em outra pessoa. Havia uma mistura de repugnância e prazer em suas lembranças, mesmo quando suas regras vieram e ela pôde casar com seu prometido. Por isso fugiu após 2 anos de casamento e tornou-se meretriz ao lado de sua madrinha. Agora, Pombinha praticava seu ofício muito bem. Era uma das melhores, mais astutas e ricas prostitutas do cortiço, com clientela seleta e privilegiada, além de fazer sua discípula a famigerada filha de Jerônimo. Eu poderia contar muitas e muitas histórias que vi, uma a uma, mas prefiro que os senhores vejam os casos individuais e não propriamente os indivíduos. O ser humano, como ele é, que reflitam sobre cada história e entendam como ocorre a composição humana, a composição do cortiço. E para que saibam o desfecho de toda esta trama, posso lhes contar como que meu insolente pai se tornou um homem de classe. Não porque se consertou na vida, mas sim porque não aceitava ser menos que Miranda. E como Miranda havia se tornado barão, a inveja falou mais alto que os costumes. Os acontecimentos foram tantos que até fogo já peguei. Lembro do terrível incidente e de quão pavoroso foi ver as chamas lambendo minhas paredes. Achei que me resumiria a pó naquela noite. Sorte a minha foram os investimentos de meu pai, que além de reformar aumentou o tamanho do negócio. Sobre os moradores, sempre as mesmas caras sofridas que se alegravam em festas e faziam barulho no cortiço de sol a sol. Nunca mudaram suas reuniões na praça, suas brigas eventuais, suas fofocas de lavadeira e até mesmo a sua produção de prostituta. É uma pena que para fechar este ciclo de vida de meu pai, tenho que mostrar o quão calculista ele foi com minha mãe. Pois mesmo depois de tantos anos juntos, João Romão decide casar-se oficialmente com a filha de Miranda, Zulmirinha. Pois era jovem e europeia. Sendo assim, toma a terrível decisão de dar um fim em Bertoleza, entregando-a para a polícia como escrava foragida. Nunca me esquecerei da cena mais vil de minha vida. Os policiais chegando, minha mãe correndo e arrancando sua própria vida com uma faca. Em sua mente só lhe surgira o sentimento de que preferia morrer a voltar para a escravidão. Mesmo abominado com a cena de suicídio, meu pai teve o sangue frio de atender inocentes abolicionistas em sua sala para receber um prêmio por suas contribuições da época em que minha mãe estava viva. Agora os senhores devem estar se perguntando por que diabos eu lhes contei isso. A resposta é tão simples quanto a motivação. Dada a visão que se tem do ser humano atual, que mesmo sendo um pecador acaba julgando os pecados dos seus irmãos.
Eu não podia somente ficar de braços cruzados e observar esta autodepreciação que está sendo compartilhada de forma fracionada entre todo mundo. Pois bem, contei minhas experiências para que se pudesse entender o que é o ser humano em sua essência. Ele erra, é ganancioso, é impuro, é agressivo e está sempre tentando fazer tudo virar a seu favor. Mas é por isso que eu gosto tanto da humanidade, que apesar de fazer quase sempre o errado, ainda surpreende quando faz o certo. Isso é lindo, é errado, é humano. Pois bem, fazê-los entender isso pode levá-los a se aceitar mais propriamente como são e incentivá-los a tomar decisões mais concretas com relação à sua existência. E quem sou eu para falar assim dos homens? Eu fui quem os abrigou, viveu de suas festas, viveu de suas guerras e os deu abrigo quando ninguém mais os queria. Eu sou o Cortiço, de Aloísio Azevedo.